técnicos de apoio à infância, todos os técnicos relacionados com a área da infância e juventude que nós podemos capacitar e ter alguma intervenção de forma indireta. Portanto, agora veja isto ao nível de 37 anos e está a imaginar os milhares de crianças que temos apoiado. Obviamente que depende também da altura da nossa sociedade, do tipo de problemáticas. Estou-me a recordar, por exemplo, em 2008, com a nossa crise, tivemos aqui grandes questões, não só de ordem social, mas também emocional, com as famílias a desintegrarem-se por questões de imigração. Descapitalizadas. Também, e portanto tem muito a ver também com a fase da nossa sociedade, é o tipo de resposta que nós tentamos adequar. Aliás, nós existimos para dar voz à criança, para promover e defender os direitos da criança e, sobretudo, integrá-las numa sociedade de uma forma justa e de forma a que elas também tenham uma participação mais ativa e mais cívica, que é aquilo que nós pretendemos, que eles, quando cheguem à vida adulta, tenham esta preparação ainda na sua infância. E, doutora Amélia, se nós recuarmos a 1983... Muitos anos. Muitos anos, que eu já era adulto nesta altura, mais ou menos. Mas, não creio. Mas estava lá perto. Mas, não, eu era muito criança. Bom, mas se recuarmos a 83, quais eram as lacunas que existiam na altura e que o Instituto do Apoio à Criança veio colmatar? O porquê da existência e da criação deste Instituto? Consegue-nos dar assim uma... Consigo. Não tão bem como a nossa querida doutora Manuela Yanes, que foi nossa presidente até há muito pouco tempo e que continua enquanto presidente honorária e que conta uma história maravilhosa, até com o doutor João dos Santos, que foi a pessoa que chegou ao pé dela e disse que tínhamos que fazer o Instituto da Criança, deu-lhe um manuscrito e fala na utopia do Instituto da Criança, que no fundo tornou-se uma realidade. Como eu referi, nós tivemos que nos adaptar ao longo dos anos. O IAC foi o primeiro a falar das questões do abuso sexual, foi o primeiro a falar de bullying e foi também o grande responsável por retirar as crianças de rua. E nessa altura era uma problemática bastante evidente. Nós tínhamos crianças a viver na rua, a prostituírem-se, fora das suas famílias e completamente ao abandono e entregues a si próprios. E este foi talvez um dos grandes marcos da intervenção inicial do Instituto, que entretanto também teve de se reorganizar, porque felizmente deixámos de ter essa realidade, sobretudo em Lisboa, que era onde nós tínhamos essa problemática mais visível. Mas depois todos os setores do IAC, que quase coexistiram no seu nascimento, tiveram outras intervenções. Por exemplo, eu sou coordenadora da atividade lúdica e nós promovemos o direito a brincar, tantas vezes esquecido e menosprezado, posto para segundo plano, quando o brincar é facilitador do desenvolvimento da criança a todos os níveis e muito também relacionado com a área da saúde mental e física. Temos, por exemplo, a humanização dos serviços de atendimento à criança. Fomos responsáveis por imensas alterações legislativas na área da saúde. Por exemplo, agora também abrangemos outras áreas, como a educação, a justiça, a segurança social, e tentamos que tudo seja mais humanizado e mais de acordo não só com as necessidades da criança, como também com os seus direitos. Estou a lembrar, por exemplo, do Polo de Coimbra, que faz um trabalho, nós costumamos dizer que é quase um mini IAC, que tentámos retirar da centralização que é a capital, que é Lisboa, e que tentámos levar um pouco mais para a zona centro e norte, que tem um pouco destas intervenções a todos os níveis. Temos o serviço jurídico, que desde sempre também foi uma prioridade, completamente gratuito, para apoiar as famílias e para também dar voz à criança. E temos o SOS Criança, que surgiu um pouquinho mais tarde, mas que foi exatamente porque se percebeu que as crianças precisavam de alguém que as ouvisse, que as encaminhasse, que as aconselhasse e que lhes desse a devida atenção. Portanto, nós temos o SOS Criança, que é uma linha telefónica completamente gratuita, anónima e confidencial, que, apesar de ser o SOS Criança, não existe só para chamadas de crianças, mas também de adultos que queiram deixar alertas e que à mínima situação de risco queiram fazer uma denúncia.
e, muito mais recentemente, a linha o SOS da Criança Desaparecida, que teve a ver com esta realidade, por exemplo, de já não haver fronteiras, de cada vez termos mais conhecimento de situações de crianças que desaparecem, muitas delas até, e também uma realidade nossa, não tem tanto a ver com rapto, mas tem a ver com fugas, quer das próprias famílias, quer das instituições onde estão acolhidas. Tem a ver muito com a subtração de menores por parte de um dos cônjuges e, portanto, esta linha é mais recente porque também foi uma necessidade mais recente que se sentiu na nossa sociedade. É apoiada pelo Ministério da Administração Interna e isso é importante para que consigamos dar resposta nesses serviços. Eu, há pouco tempo, não sei se é porque nós na internet recebemos muita falsa informação também, portanto, Sim. mas também não fui a pesquisar se é verdade ou não, mas dizia numa certa notícia que vi que desapareciam cerca de 4 crianças por dia em Portugal. 4 crianças Eu por também dia. vi, mas sim, mas Isso é real. porque crianças nós aqui temos que pensar à luz da nossa legislação e são crianças até aos 18 anos. Isso é mesmo possível que aconteça, mas lá está. Tem a ver com esta fuga das instituições, não é? Exato. E muitas vezes da família. E são circunstâncias que rapidamente são resolvidas. Não são aqueles casos mediáticos que nós ouvimos falar, felizmente, mas carece de serviços especializados para que seja o mínimo de tempo possível. Porque quanto mais horas passam depois de um desaparecimento, maior é o risco, é o perigo de acontecer alguma coisa, mesmo que seja uma fuga voluntária. Porque nós sabemos que se há uma fuga é porque há um problema. Exato. E rapidamente estas crianças e jovens são aliciados para coisas que os põem em perigo. Claro, ficam muito vulneráveis. Sim, muito vulnerável. Doutora, quando há uma situação dessas, por exemplo, no caso do SOS Criança, a linha de alguma criança ligar a pedir ajuda, como é que o IAC vai intervir? Primeiro tentamos dar ali um suporte no momento e depende do tipo de pedido de ajuda que é. Nós podemos estar a falar de uma situação de bullying, temos um tipo de intervenção. Podemos estar a falar de uma situação de maus tratos na família, temos outro. Se estivermos numa situação por exemplo, de abuso sexual, ainda temos outro tipo de procedimento, mas aquilo que tentamos perceber é tentar ao máximo reunir os elementos que constituem a história da criança, sendo uma linha confidencial e anónima, às vezes dificulta um bocadinho o nosso trabalho, porque se não tivermos a identificação do apelante, às vezes é mais difícil de intervir. Mas, exatamente, quando se cria uma relação de confiança, é isso que as técnicas que estão no apoio telefónico fazem, é mais fácil que a pessoa, a criança ou o jovem, acabe por se identificar para assim nós podermos ajudar em conformidade. E então temos uma rede de apoio a nível nacional e às vezes até internacional, depende do tipo de apelante, e comunicamos imaginem, com a Polícia Judiciária, se for um caso de abuso sexual, imediatamente para o Ministério Público. Mas podemos até fazer uma intervenção na escola, se estivermos a falar de uma situação de bullying, podemos também oferecer apoio psicológico, porque nós temos apoio psicológico gratuito, e, portanto, muitas vezes os nossos casos de acompanhamento vêm diretamente da linha. Conseguimos depois estabelecer também a relação com a família, quando a família não é o autor das agressões, não é? Portanto, isto é muito complicado dizer como é que se faz, sim. mas temos uma estrutura de rede, desde as comissões de proteção de crianças e jovens, à Polícia Judiciária, à PSP, GNR, escola, centros de saúde, tribunal, estamos em constante relação com os técnicos de apoio aos tribunais e, portanto, cada caso é um caso, mas nós não funcionamos sozinhos. Portanto, aquilo que nós fazemos é, sobretudo, dar alertas a quem de direito que existe esta situação e dar os feedbacks daquilo que vamos tendo e, muitas vezes, até à própria família, se for o caso. É porque, como estão interligados com o Ministério da Administração Interna, têm facilidade na criação desta rede de contactos, não é? Com todo o tipo de autoridades. Sim, até porque o Instituto de Apoio à Criança tem acordos interministeriais, portanto não há nenhum que não tenha uma ligação ao Instituto de Apoio à Criança. Nós, inclusive, somos financiados por acordos interministeriais e com um atípico da Segurança Social, que é aquilo que dá suporte mesmo
à nossa intervenção, porque já somos muitos técnicos, muitos projetos, muitas áreas diferentes e cada vez mais meninos para apoiar. Isto a nível nacional? A nível nacional. Como é óbvio, claro. Temos alguma dificuldade em algumas circunstâncias, por exemplo, nomeadamente no apoio psicológico, porque nós estamos sediados em Lisboa, mas desde que a família ou alguém, por exemplo, estamos a falar dos serviços sociais, possa suportar a deslocação, podem vir de qualquer zona que são aceitos. E o Instituto de Apoio à Criança, quando são situações, por exemplo, de bullying, há bocadinho estava a brincar a dizer que em 83 já era adulto, mas já estava na escola. Mas, portanto... Mas estava agora, a começar. Ela está a tentar adivinhar a minha idade. Não, e tal, mas olha, tenho a dizer-lhe que as situações de bullying agora já se começam a verificar no jardim de infância. A sério? Portanto, é Mas que eu natural. nunca andei no jardim de infância. Nem eu. Lá está, Não porque a sei. nossa geração Pois. não tinha o hábito de, para já, a nível público, não havia sequer resposta. E agora essa é uma prioridade cada vez maior do Ministério da Educação. Mas, no nosso tempo, as situações de bullying eram um pouco diferentes, porque nós tínhamos um suporte familiar muito maior. E agora as crianças estão muitas horas na escola. Desamparadas. É verdade. Desamparadas, vivem na escola. Eu costumo dizer verdade. que estão mais horas acordadas com a professora do que estão em casa com os pais. É verdade. E Muito daí que eu tenho uma visão muito diferente daquilo que é o papel do professor. Portanto, quando me dizem que o papel do professor está a ensinar e não está a educar, eu não consigo concordar com isso, porque eles estão muito tempo com os professores são uma referência, são uma Pois, boa referência e acabam têm que por os ter educar que- no momento em que é necessário. Claro, acabam por ter que, infelizmente, que. né? Porque lá está, naquela época eu só tinha aulas de manhã. Pois. Não Ou era de manhã Ou era à tarde. E no meu caso sempre calhou-me ser sempre de manhã. Exatamente. Pois. E agora os miúdos entram às 8h30 e saem Isso é às 4h30 da tarde. ou às 6h30. Ou às 7h30, Oh. depende da componente de apoio à família, Olha. até quando é que a escola está aberta e não entrou às 8h30, Pois, há pois. meninos que estão a entrar às 8h. Às 8h. Há Sim, os meninos meus que é entram às das 8 às 7h30 4h30. com o Sim, apoio, lá está com a questão do CAF. Exato. Portanto, e estes miúdos andam muito sozinhos e a relação com os pais também já não é a mesma. Não quer dizer que não seja boa, mas não há a disponibilidade que havia no nosso tempo, que a mãe nos esperava para almoçar e ajudar a fazer os trabalhos de casa. E, portanto, é mais difícil eles terem esta abertura para falarem com os pais, até porque muitas vezes os pais não têm uma escuta ativa. Os pais estão a desenvolver as suas atividades domésticas e estão, por exemplo, a tentar salvar o trabalho de casa, que é outra coisa que também podemos um dia falar aqui horas sobre aquilo que eu acho que faz tão mal às crianças, que são os trabalhos de casa, e, portanto, não há tempo, não há espaço na família para a criança ter outro tipo de conversas e pedir ajuda aos pais. Portanto, já quando a situação já está muito mais agravada, é que chega ao conhecimento da família. E o facto de passarem tantas horas na escola também se dá certamente o caso da escola sinalizar muitos casos também de... Sim, de a escola situações. também. A escola também, mas a escola normalmente vai por outras vias. Das duas, uma, ou tem uma relação mais privilegiada connosco, ou então recorre imediatamente às comissões de proteção de crianças e jovens, o que é errado, porque é um nível de intervenção quando já as entidades que têm responsabilidade na infância e juventude, como é o caso da própria escola, como é o caso do Instituto de Apoio à Criança, como todos aqueles que trabalham com crianças, têm primeiro que resolver e só depois é que passa para as comissões, quando a situação já não se consegue resolver. E aí nós temos um projeto de mediação escolar a nível nacional, são os gabinetes de apoio ao aluno e à família nas escolas. Infelizmente, não existem todas, mas em todas as que nos solicitam, nós damos esse apoio, fazemos esse protocolo de cooperação, sem qualquer financiamento incluído nem proposto. E os técnicos que estão nos gabinetes de apoio ao aluno e à família fazem este trabalho, não só de prevenção, como aquilo que eu costumo falar de remediação. Portanto, vão intervir quando alguma coisa não está bem. E assim impede que passe para a segunda instância, que são as comissões de proteção. Pois.